voltando ao código do nosso Caminhos, eu fiz algumas pequenas alterações que eu queria mostrar para vocês. A primeira é o seguinte, eu criei essa variável, random, e ela pode ser true ou false. Se ela for true, o que a gente tem é basicamente o que nós já tínhamos no código anterior. É esse trecho aqui, que já havia no código anterior. Por que isso? Olha só, aliás, antes só. Reparem que aqui eu também coloquei esse termo matrix, porque antes o código anterior estava assim, ó. Ele funcionava quando eu fazia uma seleção de um conjunto de dados onde haviam múltiplas colunas, múltiplos atributos, múltiplas variáveis. No nosso caso, como eu vou manipular áudio e tem apenas um atributo, eu fui forçado a usar esse matrix com anycall igual ao anycall do dataset, que é 1, ou seja, o número de colunas igual a 1. Senão um código que está lá embaixo, chamado apply, não funciona. Isso aqui é simples, é simplesmente fazer funcionar. Esse else que está aqui embaixo é para fazer uma inicialização de maneira fixa dos centros, dos clusters, da primeira configuração dos clusters, para que a convergência comece a rodar. Vocês vão perceber que no caso do random ser false, o que eu vou fazer? Para cada coluna do conjunto de dados, eu vou inicializar de forma fixa os centros. Suponha o seguinte, caso de áudio, eu tenho só uma coluna, então eu vou rodar isso apenas uma vez, o i de 1 até 1. O que eu vou fazer nesse caso? Concatena para mim em coluna uma sequência que vai de mínimo daquela coluna do dataset ao máximo daquela coluna do dataset, cujo comprimento é dado por clusters. Então se eu disser, por exemplo, que o mínimo vale 0 e o máximo 255 e esse length vier a valer 50, ele vai quebrar o valor, ele vai gerar para mim valores de 0 a 255, 50 valores. Então ele vai ter o 0, um valor um pouco maior que 0, até chegar no 255 para ser os 50 representantes desses 50 clusters que eu vou ter. Por que isso? Se eu não tiver algo parecido com isso, eu posso produzir not a number nesse exemplo em particular que eu estou criando com vocês. Basicamente pelo seguinte, imaginem que eu inicializo 2 clusters dessa forma anterior aqui, e como eu tenho vários níveis de voz que estão em torno do silêncio, que é o 127, imagina que eu seleciono 2 clusters valendo 127, a mesma posição. Quando os pontos no espaço estiverem mais próximos de um deles, de um dos 127, o outro não terá ninguém associado a esse ponto inicializado, gerando eventualmente not a number, o que é um problema na hora da convergência. Testem, só para vocês entenderem o que eu estou mencionando. Peguem um áudio com a voz de vocês, tal qual eu produzi aqui, e testem o código antigo que vocês certamente irão notar. Aqui para baixo, olha o que eu fiz. Só para comentar, esse apply aqui que não funciona. Se aquela variável centers lá em cima não for do tipo matrix. Se eu não fizer aquele matrix de anycall igual a anycall de dataset. Tá? Aqui para baixo eu fiz outra alteração. O código anterior nosso tinha só essa linha aqui, ó, e não tinha esse if. Por quê? Porque eu tinha um conjunto de dados que tinham múltiplas colunas. Agora, como eu tenho um conjunto que eventualmente tem uma coluna só, que no caso do áudio é só a variação do diafragma do microfone que captura minha voz, então eu preciso gerar uma média de uma única variável. E aí eu tratei isso com esse if. Se eu tiver várias variáveis, uso a função commin, se tiver uma só, usa a função média tradicional. Esse aqui é um caso simples. E meu código agora retorna uma lista. E essa lista tem tanto os centros, as posições finais que os clusters tomaram, né, que esses centers, quanto closest, que basicamente vai dizer o seguinte, para cada um dos dados que eu tenho no meu áudio, quem é o cluster mais próximo a ele. Vocês vão perceber o que a gente vai fazer com isso. Eu vou salvar então, volto aqui e carrego o meu Caminhos. Olha só, eu vou carregar o meu Caminhos. Tá lá, e eu vou carregar meu arquivo de áudio. Meu arquivo de áudio se chama audio.dat, acho que é isso. Vamos lá, audio.dat, tá ele carregado aqui. Olha a minha ideia. Eu vou começar plotando para vocês um pedaço do meu áudio. Eu não vou manipular o áudio inteiro, vou pegar só as 100 mil primeiras linhas para manipular, simplesmente porque este código que eu fiz com vocês em R, ele é um código nada otimizado, ele é simplesmente didático, o objetivo dele é didático, então ele demora muito para rodar. Então a gente vai começar rodando com um conjunto de dados pequeno aqui. Olha só, esse é um trecho da minha voz, onde essas maiores amplitudes que estão aqui nesse trecho são devido ao meu volume de voz ter sido maior. Aqui, por exemplo, é momento de silêncio, aqui no final também. Aqui é onde eu falei, mas botando menos energia na minha voz, falando um pouco mais baixo, e a amplitude do sinal também é menor, tá, pessoal?
Então aqui tem as variações, ele varia de 0 a 255, o 0 e o 255 não aparecem aqui porque a amplitude não era tão alta assim nesse trecho. Tudo bem. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar meu áudio. Depois de carregar meu áudio, eu vou rodar o meu Camins. De fato, eu vou rodar só num pedaço do áudio. Tá? Vou rodar aqui para 100 mil linhas, porque como o nosso código é um código didático, eu não fiz questão de otimizá-lo. Eu não fiz questão de fazer com que ele rodasse rapidamente. E isso vai fazer com que ele demore muito. O número de clusters, eu vou colocar só uns 10 clusters aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem o resultado que eu tenho interesse que vocês vejam. E random false, justamente para ele não... aliás, deixa eu carregar meu código aqui antes, né, que eu esqueci. Então vamos fazer um caminhos aqui, .r, ele carrega e já roda. Isso aqui funciona, tá, pessoal? Ponto e vírgula aqui, não tem problema. Rodando. Ele vai demorar muito, na verdade, porque o código é um código, de novo, ele foi feito para exemplificar o funcionamento da técnica e não para se tornar um algoritmo de ambiente de produção. Sugiro, inclusive, que vocês reimplementem ele em linguagem C, por exemplo. Isso vai ajudar muito até na compreensão, no uso em ambientes reais, né, em problemas reais e tudo mais, problemas muito mais pesados do que esse nosso toy aqui, né? Do que o nosso exemplo aqui de áudio. Então ele vai sofrer adaptações até ele convergir. Isso faz com que ele demore um tanto, né? Como vocês estão notando. De repente a convergência ocorre. Legal. Enquanto ele roda, só para lembrar, pessoal, tentem se inscrever, mandem perguntas, fiquem à vontade para questionar o que vocês quiserem. Peço que vocês tenham um pouco de paciência com o formato do vídeo, porque ele ainda não está... como estamos ainda no início do canal, ele ainda não tem um formato tão profissional de gravação e tudo mais. Eu sei que vocês conseguem encontrar formatos muito mais interessantes. O que nós estamos mais focados é de fato no conteúdo nesse momento, tá? Muito mais no conteúdo do que na forma. Bem, ele já está em vias de convergir. Tá? Já está bem próximo aqui da convergência. Há um ponto em que ele converge e para a execução, e esse ponto que nos interessa. E eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer com o resultado desse cara aqui. Bem, ele converge e diverge, né? Às vezes ele começa a subir um pouquinho o valor de divergência, isso é normal, até o ponto em que a convergência de fato ocorre. O que eu vou fazer basicamente? Eu vou plotar para vocês esse trecho de sinal original, que vai de 1 até 100 mil, e vou plotar para vocês um trecho que após o caminho convergir para um conjunto de clusters representativos desse sinal de áudio. Bem, ele convergiu. O que eu vou fazer? A variável R vai ter duas subvariáveis aqui dentro, né? Dois atributos, vamos chamar assim. O primeiro é centros. Repara, ele vai me trazer 10 centros aqui, 10 centros representativos para esse sinal. E vem uma outra variável que vem muito mais dados, que é esta closest. Olha só, vou voltar aqui no código para vocês se lembrarem. Que ela traz para mim qual é o cluster mais próximo, ou o grupo mais próximo, né, a esses dados. Vejam só, esse ponto no espaço está mais próximo do 5, do cluster 5, esse do 6. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você vai ver que vai ter outros caras sendo usados aqui para cima. Esse do 10, esse do 7, do 8, do 2 e por aí vai. Repara que eles são índices para mim. O que eu vou fazer com esse cara? Olha só, eu vou pegar os centros e vou indexá-los em função desses IDs. E aqui vai vir para mim uma espécie de um novo sinal de áudio. Eu vou gerar esse sinal para vocês. Vejam só o que é esse novo sinal de áudio. Tá? Deixa eu plotar para vocês. Deixa eu trazer o sinal aqui para cima. Só um minuto. Olha o que é um novo sinal, pessoal. É uma discretização do sinal original. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver se fica legal. Eu vou plotar o áudio original, que vai da linha 1 até a linha 100 mil. Legal, plot. E aí eu vou dar um points para vocês e plotar apenas o que me interessa nesse momento. Então, aqui está o áudio original. E agora eu vou dar um points no new signal. New.signal.
Ponto aqui no R não significa nada, é parte do nome da variável com uma cor vermelha, só para a gente ver como é que fica. Olha isso, ele discretizou o sinal para mim. Então, regiões que estão mais próximas desse vermelho aqui foram representadas por esse vermelho. Então, o ponto que está mais para cá, que está mais aqui para baixo, ele veio para essa média. Aqui é a mesma coisa, ó, pontos muito próximos desse vermelho, eles viraram esse vermelho. Então, eu reduzi o número de faixas de amplitude que são usadas para o meu sinal. Isso que eu queria que vocês se atentassem nesse ponto. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar esse algoritmo dessa maneira aqui, pessoal. Ó, só vou deixar aqui e eu vou deixar rodando e vou simplesmente mostrar o resultado para vocês porque vai demorar muito para rodar. Eu vou pegar o áudio inteiro e eu vou rodá-lo criando um R50 que vai ser para 50 clusters, um R25 para 25 clusters, um R15 e beleza, eu vou rodar para vários casos e eu já mostro para vocês os resultados. Como o nosso código está demorando demais para rodar, eu resolvi usar a versão caminhos do próprio R, que está implementada de maneira otimizada. Então eu vou carregar o nosso arquivo de audio.dat aqui e eu vou usar o caminhos que vem no pacote stats do R, tá? Vai rodar bem mais rápido. Então passa o nosso áudio com 50 grupos, com 50 clusters ou grupos, tá? E eu vou criar o nosso R50. A mesma coisa eu vou fazer para 25. A mesma coisa eu vou fazer para 12. Então vamos lá, para 12. Deixa eu limpar aqui a tela, porque ele perdeu aqui a 12. E para 7 finalmente. Legal. Qual que é a minha ideia agora? Eu vou pegar o R50, lá dentro ele vai ter uma variável chamada clusters. Aliás, centers. Centers, vamos confirmar. Isso. Esses são centros, 50 centros que ele obteve, por caso 50, por caso 7, ó, são 7 centros representativos que ele obteve. O que eu vou fazer? Eu vou indexar, tal qual eu indexava com closest, eu vou indexar agora, no nosso caso, com uma outra variável chamada cluster. E aí ele vai repetir para mim os valores que estão associados a cada um desses clusters, né? Ele vai trazer para mim sempre o valor do cluster, como se ele estivesse tendendo valores próximos ao valor desse cluster em particular. E aqui eu vou ter um sinal para 50 clusters, vou ter o sinal para 25, olha só a minha ideia, opa, sinal para 25, o sinal para 12, se eu não me engano, que foi o próximo que eu coloquei, e o sinal para 7. Eu queria que vocês notassem que os sinais, eles são... Deixa eu pegar o sinal 7 aqui para vocês darem uma olhada numa parte dos valores. Eles são reais, ó. E eu não posso tê-los de forma real, porque eu tenho que salvar de volta no arquivo para poder tocar. E ele tem que estar... ser armazenado em 1 byte cada valor desse. E os valores estão entre 0 e 255. Até aí tudo bem, dá para armazenar no byte. Só que eu preciso arredondar esses valores, ó, pegar o signo 7 e arredondá-lo. Aí o que acontece com o signo 7? Dá uma olhada. Ó. Ele perde aqueles valores reais, né? Os fracionários. Né? Então agora eu vou para o 12, faço a mesma coisa. O 12 recebe o 12 arredondado. O 25 recebe o 25 arredondado. E finalmente o 50 recebe o 50 arredondado. Vamos lá no 50. Beleza. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esses dados em arquivos. Olha a minha ideia. Write table. Salva para mim o signal 7 num arquivo chamado, eu vou chamar de audio7. Esse vai ser o nome. audio7.dat. Pronto. row.namesFalse, call.namesFalse, para o R não ficar adicionando linhas e coluna, nome de linha e nome de coluna, né? Ou número no caso. Salvou o 7 para mim. Vou salvar o 12 agora, que é o próximo. Vou salvar o 25 e o 50. Então vamos lá, salvando todos eles em arquivos. O 25. Legal. E finalmente o último deles, que é o 50. Então vamos lá, vamos para o 50. Salvando o 50. Qual que é a minha ideia agora? Que é uma ideia bem interessante. Eu vou até voltar aqui com vocês.
Pegar o áudio 7, por exemplo. Olha só. Olha o que vai ter dentro dele. Números. Eu vou descer, eu vou procurar aqui, vamos ver se tem o 128, vai? Não, mas vamos procurar então um número mais para baixo. Vamos procurar algum número que comece com 2. Não, vamos descer então. Vamos dar uma olhada aqui para baixo. Quais são os números? Deixa eu pegar alguma coisa um pouco para frente. O duro é pegar esse arquivo para frente inteiro, né? Ele é muito grande. Deixa eu fazer o seguinte. Unique. Unique, pelo menos dá para ver que tem alguns outros valores lá dentro. O 137, o 116, o 127. Tem uma série de outros valores contidos dentro desse arquivo. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Olha só a minha ideia. Eu vou pegar e voltar isso para um arquivo de áudio. Como? Eu vou copiar o read.c que eu havia criado com vocês para um arquivo write.c. O que o meu write.c fará? Basicamente o seguinte. Ele vai criar um arquivo de saída chamado output. Olha só, um arquivo de saída. Só que vai ser de saída, então vou escrever nele, vou fazer o write nele. Estou usando a linguagem C aqui, que é uma linguagem, enfim, nada demais, né? E olha só a minha ideia. Alguém vai me passar o nome de um arquivo. Aliás, vamos fazer isso daqui aqui, vai ficar até mais fácil assim. Ó. Alguém vai me passar um nome de arquivo como argv de 1, que seria o primeiro parâmetro passado, e eu vou ler esse arquivo. Eu vou ler esse arquivo mesmo, esse arquivo que tem o 127 lá dentro e tal. E aí olha só o que eu vou fazer. Enquanto não for fim desse arquivo, faz o seguinte para mim, lê o arquivo. Como é que eu vou ler? Olha a minha intenção de leitura. Faz para mim um fread, onde você vai ler e guardar para mim o valor, um valor em particular, que vai ser, que deve ser um inteiro. Ah, vamos fazer assim, ó, vai ficar mais fácil. Vamos ler com fscanf. Com fscanf vai ficar um pouco mais trivial. Leia para mim, então, olha só para recordar com vocês, o fscanf, ele precisa primeiro que eu passe o arquivo que vai fazer a leitura, tá? Então vamos lá, vamos voltar. O arquivo é fp, eu quero que você leia um inteiro de lá de dentro, e guarde dentro de uma variável chamada value. E essa variável chamada value é um inteiro para mim. Int value. Pronto. Vou ler esse valor. O que eu vou fazer com esse valor lido? Em primeiro lugar, se não for fim de arquivo, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai pegar esse valor que foi lido e você vai guardá-lo dentro de uma variável, fazendo bem simples, unsigned char byte. Você vai guardar dentro de um byte, dentro desse byte aqui, e aí você vai convertê-lo para unsigned char, para ele ter apenas um byte. Assim eu volto a ter um byte para representar cada variação do diafragma do meu microfone. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou fazer algo super simples. Vou fazer um fprintf e vou imprimir na própria tela. Eu vou imprimir na stdout, na tela. Imprima para mim na tela. Aliás, vamos fazer com o fwrite, que eu acho que é melhor. Usa o fwrite para mim, para fazer impressão. Imprima para mim, vamos lembrar aqui do fwrite, ó, Shift K. O fwrite ele precisa primeiro de um ponteiro para o que eu quero escrever, o tamanho e o número de itens que há lá dentro. E depois o arquivo. Então vamos lá. Primeiro eu digo, escreva para mim este byte, então endereço de byte. Qual o tamanho dele? Ele é um size of de unsigned char, que na verdade é um byte, né? E quantos elementos eu tenho ali? Apenas um. Escreva para mim em stdout, na própria tela. Você vai escrever na própria tela. Eu acho que não vai ter problema aqui. Vamos testar isso daqui, vamos ver se funciona, né? Aliás, mais uma questão. Vamos sair daqui e vamos compilar. gcc-o, write.c. Vamos ver se eu não errei nada aqui no código, que é bem possível, né? Repare, aquele argv de 1 é o primeiro parâmetro. Se eu passar para ele áudio de 7.dat, é esse arquivo que ele vai ler. Tá? Ele vai ler e eu espero que ele gere para mim um arquivo de saída que vai ser audio7.raw. Porque ele está gerando na própria tela. Então quando eu faço esse maior, ele redireciona para um arquivo. Vou fazer a mesma coisa com 12, vamos ver se funciona.
Eu vou fazer a mesma coisa com 25, vamos ver se funciona. E finalmente vou fazer a mesma coisa com 50 e vamos ver se funciona. Legal. Parece que funcionou. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o Audacity. Deixa eu abrir aqui o Audacity. E tentar tocar um arquivo desses. Vamos ver se ele funciona, né? Minha expectativa é que funcione, mas enfim. Vamos testar. Olha só. File Open. Vamos lá. Abra para mim lá no Documentos. Codes. Vídeo 5. Vamos tentar tocar esse 50.raw. Beleza. Ele não reconhece o arquivo. Se ele está uncompressed, try importing, import raw. Ah, legal. Então vamos lá. File, import raw data. Legal. Então eu tenho que importar como dado cru. Então vamos lá. Venho aqui no 50 raw. Vamos ver se ele importa. Ele é um assign de 8 bits, tá certo? Que foi exatamente a forma com que eu tratei, tá? Little Endian é padrão dessas máquinas, né, que nós estamos usando, máquina Intel, então vou deixar dessa forma. Ele tem um canal só, pessoal, então vou pôr aqui o One Channel. A taxa de amostragem, se eu não me engano, eu acho que é a taxa padrão mesmo, deve ser 44.100. Ele importou, vamos tentar tocar. Gravando minha voz e testando basicamente para que vocês verifiquem o efeito que irá ocorrer na minha voz após a realização de um agrupamento. Eu queria que vocês notassem que mesmo agrupando, eu fui capaz de ouvir. Sabe o que acontece? Eu peguei um conjunto de pontos que tinham uma variação de amplitude de diafragma muito maior e agora eles variam menos. Eles tenderam a uma certa média. Então imagina assim, o valor 126, 127, 128 valem agora, por exemplo, 127. Eu tenho então uma menor range, né, uma menor número de possibilidades de variação de amplitudes do diafragma. Se eu importar para vocês, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer até isso daqui, ó. Importa para mim agora o outro arquivo RAW. Vamos pegar o 25. Vamos pegar o 25 RAW. Beleza. Ele é um arquivo também de unsigned de 8 bits, um canal. Ok, importar. Vamos tocar esse aqui agora, que é o 25, né? Como é que eu mando tocar exatamente esse? Vamos fechar o 50, né? Pronto, 25. E testando basicamente para que vocês verifiquem o efeito que irá ocorrer na minha voz. Vejam que ainda dá para ouvir, é incrível, né? Com 25 variações de diafragma. Vamos abrir o 12. Esse é um exemplo que eu gosto muito de fazer em aula, acho muito legal. Muito legal porque explora uma outra sensação das pessoas, né, que é a audição. A audição ela é fantástico, né? Unsigned de 8 bits, um canal só, vamos importar. Olha só. Gravando minha voz e testando basicamente para que vocês verifiquem o efeito que irá ocorrer na minha voz após a realização de um agrupamento. Vejam que aqui, ó, a variação o fato de ter apenas 12 possíveis valores para a amplitude de diafragma de microfone, repara que o sinal está bem mais quadrado aqui, ó, e ainda assim você ouve. É muito interessante, eu sugiro que vocês estudem bastante transformada de Fourier, porque nós ouvimos de acordo com essas variações que ocorrem nas amplitudes do diafragma. Isso é genial, assim, é muito interessante. Deixa eu importar o próximo para vocês, ó. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que vale bastante a pena. Deixa eu importar o 7º para vocês. Este, vocês vão dizer para mim, impossível ouvir. Não dá para ouvir e tudo mais. Vamos ver. Olha a onda. Não dá para ver praticamente nada aqui. Tá bem quadrada. Vamos tentar ouvir. Gravando minha voz. E testando basicamente para que vocês verifiquem o efeito que irá ocorrer na minha voz após a realização de um agrupamento. Eu vou continuar gravando aqui simplesmente para vocês perceberem. Reparem que ainda dá para ouvir, é incrível isso. O que eu queria que vocês notassem agora? Olha só, eu tenho os arquivos áudio,
RAW aqui que eu queria mostrar para vocês. O original, 12, 25, 57, todos têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de bytes. Ó. Só que o poder de compactação deste, por exemplo, que é o que menos grupos tem, é o maior de todos. Por quê? Porque repete-se muitas vezes os mesmos valores que são aquelas médias do centroide ou do centro que foi encontrado para representar aquele cluster. Isso faz com que ocorra muito mais repetição desse valor ao longo do arquivo, o que aumenta o poder de compactação. Então, se eu vier com um algoritmo como o BZIP2, olha só, BZIP2-C, compacta para mim o arquivo original, áudio RAW, e conta para mim quantos bytes ele terá. Compacta para mim agora o de 50. Compacta para mim agora o de 25. Compacta para mim agora o de 12. E compacta para mim o de 7. Olhem na diferença de tamanho. Se eu calcular com vocês aqui, deixa eu ver se tem um BC-L. Tem. Se eu pegar, por exemplo, o tamanho do arquivo que tem 7, edit copy, paste aqui, ó, vamos lá, paste, dividido pelo arquivo, o tamanho do arquivo original, e façam isso para os demais. Ó, multiplico por 100 aqui, ele tem 24% do tamanho do arquivo original após compactação. Ou seja, eu poderia trafegar esse arquivo e do outro lado tem ainda como eu operar sobre ele, e aí eu sugiro que vocês procurem um pouco sobre a transformada Z, porque dá para aplicar essa transformada Z sobre esse sinal e ele ficar muito melhor ao ponto de você quase que não notar que ele foi codificado com o Camins. Repara, o que eu fiz com o Camins aqui? Eu praticamente peguei uma grande quantidade de pontos que eu tinha numa certa região do espaço e falei que todos eles seriam representados por um ponto médio, por um valor médio. Tá? Isso é muito interessante. Aí a hora que eu faço qualquer tipo de compactação, o poder de compactação aumenta porque eu tenho muito mais repetições lá dentro do arquivo. Eu tenho muito mais padrões repetitivos. E é isso que uma técnica de compactação, como BZIP2, gzip, zip, etc., tentam buscar no arquivo. E aí eu poderia trafegar esse arquivo em rede, por exemplo, e tocar do outro lado. E é assim que surgem, por exemplo, os codecs de VoIP. Tá? Os codecs de VoIP. Bem, pessoal, eu acho que aqui, enfim, o vídeo já ficou bem longo e já deu para fazer bastante coisa. Agradeço vocês mais uma vez, se inscrevam, cliquem no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Valeu, um abraço, mandem perguntas.